bem-vindos a mais um episódio do podcast do BNI Rubi Bragança Paulista. E a nossa convidada de hoje, eu vou falar que ela foi enviada por Deus, gente. Ela é apaixonada por animais, tem 7 gatinhos, 8 cachorros, cantora de chuveiro, toca violão e pinta nas horas vagas, em tela, é uma artista. Já trabalhou com administração de imóveis, já teve confecção, já trabalhou no ramo de venda, de materiais de construção, mas encontrou seu chamado na palavra divina. Há 10 anos ela se dedica à obra de Deus na internet. Bem-vinda, Dela Segal. Eu que agradeço, Jamile. Quero agradecer ao BNI Rubi por essa oportunidade. Dela, eu tive o prazer de conhecer você e o seu trabalho com uma outra equipe, que é o BNI Fronteira aqui de Minas Gerais, de Extrema, E quando eu vi o seu trabalho, eu fiquei muito curiosa, assim, nossa, mas ela não é 100% business e está num grupo de network, então eu queria que você se apresentasse. Como é o seu trabalho hoje na internet? Como você se posiciona? Eu faço um trabalho através do evangelho na internet, nas redes sociais, já tem 7 anos que eu faço isso, e eu fui convidada por um dos diretores do BNI Fronteira, que é o Richardson, e no início eu achei que eu realmente não iria me encaixar no grupo, porque o trabalho que eu faço através da palavra de Deus é trazer a libertação e quebrar as crenças que limitam as pessoas a prosperar. Então tem grandes empresários, às vezes, que falem ou que têm dificuldade no próprio comércio, e através da palavra de Deus isso é muito libertador. Isso traz para a gente um resgate muito grande. Então você passa a pensar diferente. Então você passa a agir diferente, falar diferente. E através de todo esse processo, existe uma mudança onde as pessoas conseguem se autoencontrar e assim fazer com que o dinheiro venha fluir na própria vida, Porque o dinheiro é uma energia. E se você não souber canalizar esse dinheiro, você não consegue prosperar. Você vai morrer de trabalhar e você não vai conseguir ter dinheiro. Então, através desse processo do trabalho da internet, foi que eu consegui entrar no grupo que eles me convidaram. E assim a gente tem feito um trabalho em conjunto, que é o Giver Game, Sim, eu acredito muito nisso, que assim, espiritualidade e riqueza andam juntos, E que o dinheiro, sim, ele é um meio, Ele é um meio para fazer coisas boas, A prosperidade, Jamília, as pessoas confundem muito, porque a prosperidade, por exemplo, você tem que ser próspero em saúde. Você tem que ter saúde para tudo, senão você não usufrui de nada. Mas a riqueza, ela já vem mais para o lado material. Mas a prosperidade, ela engloba tudo. Então, entra todas as áreas da vida. Você tem que ser próspero, por exemplo, na sua vida sentimental. Se você não for próspero na sua vida sentimental, você jamais será próspero na sua vida profissional. Porque uma coisa puxa a outra. Sim. Então, se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, você tem que ser próspero em todas as áreas. Não existe uma família perfeita, isso é ilusório. Não existem famílias perfeitas. As famílias estão aqui para evoluir, as pessoas estão aqui para crescer e evoluir. Mas dentro dessa prosperidade, existe o fluir do dinheiro. Então, precisa ver aonde está errando, o que está acontecendo, porque às vezes não é só a parte econômica do país, não são os políticos que estão regendo, não é só isso. Sim. Existe esse lado espiritual que as pessoas esquecem um pouco dele. Eu percebo, como eu dou mentoria também, consultoria de marketing, eu percebo que muitas pessoas estão trabalhando e, inclusive, elas estão, sem propósito, Exatamente. Sem propósito, amor, mais no negócio, já esqueceu o porquê de estar ali, está no automático desse negócio, Então, assim, claro que eu planto uma pequena sementinha ali, de resgatar o porquê, porque a gente pode trabalhar com qualquer coisa, Fazer dinheiro com qualquer tipo de negócio. Mas o porquê daquele negócio, o porquê que a pessoa foi colocada naquela missão de prosperar com aquela atividade ali, Exatamente. Às vezes a gente passa por várias situações, que nem eu passei por várias profissões ao longo da minha vida, que me trouxeram experiência, principalmente na comunicação. Então eu trabalhei com vendas, a gente tem que aprender a conversar com as pessoas, respeitar o espaço do outro, Mas existia um processo ali que eu não me encaixava. Então, aquilo que vem de Deus traz paz para a gente. Então, quando você tem uma missão, você tem que buscar em Deus qual que é a sua missão, qual que é a sua profissão. E fazer com amor, porque tudo que você executa com amor, ele prospera. O dinheiro está vinculado ao amor, e Deus é o amor em pessoa. Não existe fora de Deus amor. Então, se você não estiver em Deus, você está no mundo, você está fora. Então, sem esse amor, você não prospera. Então, dentro desse processo, a gente vai, através da palavra, vai ensinando as pessoas e, através das profetizações, vai orientando as pessoas a qual caminho seguir. Deus fala o tempo todo. Cabe a cada um querer ouvir.
Odela, e Deus sempre esteve presente em sua vida ou teve um momento que foi mais marcante? Eu vi aqui que você já passou por vários negócios, teve vários, né? Já foi vendedora, material de construção, Já, confecção. várias Como que coisas. foi? Como que foi esse processo na sua Olha, carreira? Jamília, eu vou dizer que Deus sempre esteve na minha vida e que eu sou um projeto dele. Eu vou começar pela minha infância. Eu tive um afogamento com 6 meses de idade. Nossa. Então, eu sofri um processo de traumas ao longo dos anos, né? Até a água do chuveiro me causava afogamento. Então, dentro desse livramento que Deus me deu e muitas outras coisas que aconteceram ao longo da minha vida, doenças incuráveis aos olhos de muitos médicos, eu tive cura. Eu tive um AVC em 2015, eu já tive câncer no seio, na garganta. Eu gosto sempre de acentuar porque eu fui curada, né? Então, dentro de vários processos de cura que eu tive, eu não tenho como negar que Deus não existe. Né? Eu não posso falar que Deus não existe, que Deus não é na minha vida. Pelo contrário, eu tenho provas diárias e de situações delicadas que eu passei que Ele realmente é comigo. Então, eu tive experiências espirituais com Deus, porque uma coisa é você pegar um teólogo e o teólogo falar sobre o texto bíblico, ele vai estudar sobre aquilo ali, os pergaminhos, né, como que foi escrito a Bíblia, em aramaico, em hebraico, em grego. Outra coisa é você ter experiências espirituais com Deus. E essa é a questão que É bem mais profundo, é muito né? mais profundo, que é o que eu tento passar para as pessoas através do meu trabalho. Odela, conta pra gente, quando foi o dia que você sentiu que você tinha que levar essa missão sua pra internet, pra amplificar isso aí, essa voz? Jesus me chamou eu estava com 41 anos, quando ele me chamou, e ali eu tive um encontro real, espiritual com ele, porque eu já tinha buscado Deus em várias outras religiões e não tinha encontrado. Hoje eu não prego religião, eu prego o evangelho. Tá. Então, dentro desse processo, eu tive algumas experiências espirituais com ele, e foi aonde eu entendi que eu tinha realmente esse chamado. Então, à medida que eu fui evoluindo espiritualmente, que é o que eu falo sempre com as pessoas, né? À medida que você vai praticando a palavra, você tem que ler a palavra, falar da palavra, mas você tem que viver ela. Então, você vai evoluindo espiritualmente. Nessa evolução espiritual, você vai tendo contatos com Deus. Então, eu tive experiências profundas com o Senhor, dele me chamar 3 vezes pelo meu nome. E assim viver outras coisas, como cura e providências e situações constrangedoras que eu passei na minha vida. Como muitas pessoas passam, né? Tem quantos empreendedores que crescem na vida e falem. Sim, isso é muito comum, né? Muito comum. Aliás, eu não conheço nenhum que nunca passou por isso. Então tem vários empreendimentos que às vezes a pessoa faz e ela acaba falindo. E eu tive altos e baixos na minha vida, ao ponto até de passar fome. Então, eu sei como que é a dor da fome. E dentro desse processo, a única pessoa que me ajudou naquele momento foi Deus. Então, eu tive experiências profundas com ele nesse sentido. Então, eu falo do empreendedorismo porque isso é bíblico, né? Ele ensina a gente a ter mais de uma fonte de renda, nunca uma só. Sim. Você tem que ter mais de uma e sempre empreender. Mas sempre buscar esse empreendedorismo no direcionamento espiritual. O que a espiritualidade tem para você? Então, ali você vai buscar o seu caminho. Na sua visão, o empreendedorismo é uma forma de ajudar? Com certeza. Que foi uma das coisas que mais me fascinou no BNI. Porque você vai dar e depois você vai receber, né? Mas exatamente. Não receber o dinheiro, você vai dar a ajuda para o outro e automaticamente você vai receber essa ajuda de volta. Isso é bíblico. Sim. Odela, e o que você diria para a sua versão lá de 15 anos atrás ou mais, de quando começou a empreender? Se você fosse dar um conselho para a sua versão antiga. Não ter medo. Não ter medo. E não ter vergonha. Caiu, levanta de novo. É isso. Deus me ensinou muito isso ao longo da minha vida, no sentido da resiliência. Então, eu me tornei uma mulher muito resiliente diante disso. Eu passei situações muito complicadas. Eu acho que só o fato de ser mulher, a gente já passa. Já passa. Não é? Fora o preconceito, né? Então, dentro dessas situações todas que eu vivi, Deus me ensinou muita resiliência. Então, não ter medo. Vá com o que você tem. Né? E buscar em Deus o direcionamento. Vá com o que tem e com Deus guiando. Com Deus guiando. Não é? Ele é a lâmpada para os nossos pés, né? Eu costumo sempre pedir nas orações, eu falo, né? Você fala, Deus, você está me guiando, mas coloca as pessoas certas no meu caminho, exatamente. Porque sozinha eu não consigo fazer tudo, né? E é um fato mesmo, exatamente. Né? A gente precisa... E o grupo está aí para isso, né? Quando a gente está num grupo que se ajuda mutuamente, né? Com a gente se sente mais fortalecido, né? Que é uma troca de energia, né, Jamília? São trocas positivas. Uma coisa que Deus sempre ensina, né? Aquilo que não edifica nos destrói. Então, se você está num processo com pessoas com energias baixas, a tendência sua é ser destruída. Sim, sim.
elas vão sugar a sua energia e você não vai ter força para crescer. Quando você tem pessoas positivas do seu lado, a tendência disso é crescimento. Então, existe uma troca de energia positiva que vai fazer você evoluir. Então, isso é fato. Então, selecionar é muito importante, né? O joio está no meio do trigo. Para o trigo crescer, o joio tem que estar junto. Mas nós não podemos nos colocar na posição do joio. Nós temos que colocar na posição do trigo. E entender que quando você doa, você recebe de volta. É a lei da semeadura, né? Sim. Odela, o que você considera que é o seu maior desafio hoje na sua área? Pregar a palavra é o meu maior desafio. Por que é um desafio? Porque tem muito preconceito, tem muita perseguição. Eu imagino, mas você assim, suas redes sociais têm milhares de pessoas, né? O engajamento é super alto. Eu não sei se você olha para tudo isso, né? Porque hoje mesmo eu fui olhar seu Instagram, só num post lá, mais de 800 comentários. Então, tem bastante. Eu sempre olho porque as pessoas perguntam, né? Mas você visa o status, você visa o sucesso, você visa... Não, eu viso vidas. Então, o meu propósito é esse. Eu não posso fugir daquilo que eu nasci para fazer. Então, a minha preocupação é resgatar vidas. Então, se Deus me colocou na internet, eu tenho uma preocupação, sim, de alcançar vidas. Né? Mas eu sofro muitas retaliações. É muito complicado. Né? Fora os meus trabalhos são roubados, né? Em contas clandestinas, em piratarias que acontecem na internet, que é uma terra supostamente sem lei. Sim, principalmente no Brasil, que a lei, né? Que é muito complicado. Então, isso dificulta muito o meu trabalho, né? Então, eu faço um trabalho árduo, porque para chegar a fazer o trabalho eu tenho renúncias. Nós não temos dentro da espiritualidade, não tem como você não renunciar. Existem renúncias para você ter um nível espiritual. E, de repente, você tem aquele tempo ali para fazer aquele trabalho e você põe com toda a dificuldade do mundo aquele trabalho na internet, aquilo ali é roubado, desviado, com contas clandestinas, e as pessoas vão tirando. Então, essas dificuldades eu tenho. Né? E aí as pessoas começam a seguir canais que não tem nada a ver com o meu trabalho. Duplica seu canal, faz exatamente. Coloca outro nome, outra arroba com outra... Às vezes até usam, Jamília, minha foto, meu nome, sobrenome. Eu acredito. Eles fazem isso. Então é muito complicado. Esse é um dos desafios. Mas e quais são as maiores bênçãos que você recebe com esse trabalho? Eu acho que são os testemunhos que eu recebo. De pessoas assim que estão na beira do suicídio e mandam mensagens falando, olha, Dela, eu estava tentando tirar minha vida, pensando que não tinha mais saída, e de repente escutei uma palavra de Deus através das suas mensagens, e hoje eu vi que existe possibilidade, que eu posso crescer. Isso não tem preço. Eu imagino. Deve ser o que te impulsiona tudo te impulsiona diariamente, né? Com certeza, é o que me dá força para continuar. Odela, e como que é o seu dia a dia? Como que você seleciona os temas? Como que eu vi que assim, você tem uma produção, né, grande de conteúdo, está em vários canais, você está o quê? No Instagram, YouTube? Eu tô no Instagram, eu tenho meu canal no YouTube que tem 16 mil vídeos, desde 2017, é muito conteúdo. Eu tenho a minha página no Facebook, tenho também no Quai, agora eu estou abrindo um segundo canal no Quai, porque eu tive problemas decorrente dessas piratarias. Abri um canal novo no TikTok, porque eu perdi o meu canal antigo também por causa de pirataria. Então, eu tenho todos esses canais que eu vou trabalhando. E, no geral, você está impactando quantas pessoas diariamente? Você tem esse número? Tem mais de 1 milhão de pessoas. Mais de 1 milhão, né? Tem, sim. Acredito que sim. Que bom, que impactando de forma positiva, né? Com certeza. E como que é? Como que você seleciona os temas do dia? Onde eu vi que você grava muito no carro. Como que é a sua rotina aí para entregar essa missão? Então, eu tenho que jejuar. A gente faz o jejum, né? A gente sacrifica um pouco a carne para elevar o espírito. Oro bastante. E eu não faço nenhuma série de vídeos sem oração antes. Porque eu não sei o que as pessoas precisam ouvir. Então, eu não sei basicamente o que eu vou falar. Então, essa intuição, essa inspiração vem do Espírito Santo. Aí Deus me orienta diante de uma série de vídeos, através da palavra, da Bíblia, né? E assim eu vou entregando aquilo que as pessoas precisam escutar naquele momento. E aí você vai fazendo até você sentir que acabou ou tem Chega uma hora que Deus manda parar. Aí na hora que Ele manda parar, é só aquilo ali que eu tenho naquele dia. Legal, mas aí você grava todos os dias? Basicamente todos os dias. Parabéns, viu, pela disciplina. Eu sei que não é fácil, porque, olha, eu trabalho com marketing, eu tenho que fazer vídeo.
E tem dia que eu falo, hoje eu não estou nem um pouco afim de fazer vídeo, de colocar a cara, às vezes eu estou realmente num dia de baixa energia, não estou bem para estar ali, né? E acredito que parabéns pela resiliência, porque eu acredito que também você tem esses dias difíceis, né? Não, basicamente quase todos os dias, porque É. a gente fica num cansaço muito grande, a pressão é muito grande, Sim. pedidos de orações são enormes, querendo ou não, dentro da intuição que eu tenho, que algumas religiões chamam de mediunidade, eu sinto isso. Então existe o peso espiritual, e dentro dessa base espiritual, eu tenho que ter respaldo também, né? Então é Deus que me dá essa força. Então tem dia que minha cabeça está vazia, em termos assim de mensagem. Eu falo, Senhor, eu não tenho nada. Por enquanto eu não tenho nada. Aí é a hora que eu entro em oração e aí vem a inspiração do alto. Odela, acredito que Deus aprovaria e gostaria de ter vários missionários como você aí na internet, né? Porque quanto mais gente falando bem da palavra, bem das ações, provocando bem, melhor para o mundo inteiro. Isso na minha visão. E eu queria que você falasse assim, para pessoas que querem também pregar, para pessoas que querem estar na internet falando de Deus, o que você recomenda para essas pessoas? Como começar, como fazer? Você dá algum tipo de sugestão? Para fazer um trabalho sério, Jamile, tem que ter um chamado, né? Porque qualquer um pode fazer qualquer coisa. Então você pode ir lá e falar de Deus, né? Mas para você profetizar, tem que ter muita responsabilidade, porque a espiritualidade ela cobra. Então, se você não tiver um chamado, se você realmente não tiver em Deus, você vai profetizar coisas na vida das pessoas que nunca irão acontecer. E diante desses não acontecimentos, isso vai gerar um abalo emocional em quem está ouvindo. Então, você pega uma pessoa que já está ferida, machucada, uma pessoa que já está desnorteada, e aí você lança uma profecia que não vai acontecer, é meio complicado. Então, você tem que ter responsabilidade com a sua vida espiritual. As coisas de Deus não tem confusão, não tem bagunça. E hoje na internet a gente vê muita confusão nesse sentido, muita bagunça. Então tem muita gente querendo fazer vídeos para ganhar audiência ou às vezes até ganhar dinheiro sem ter responsabilidade com vidas. E nós não podemos fazer isso. Sim, porque querendo ou não a gente influencia o próximo, né? Exatamente. De alguma forma, para o bem ou para o mal, né? Exatamente. Odela, e me conta pra gente, como é que foi o dia? Você teve um dia que foi o dia desse chamado? Como é que foi que você falou, que você percebeu, nossa, eu preciso ir pra internet, eu preciso ajudar mais pessoas? Teve algum dia específico que isso te tocou? O que aconteceu foi o seguinte, Deus me chamou e eu fui para uma igreja. Nessa igreja eu tive o contato com o Espírito Santo, que nas outras religiões eu não tive esse contato. Passou um tempo, Deus me levou para igrejas. Então, eu estava numa igreja, fui para outra igreja, fui para outra congregação, fui indo, para poder adquirir experiência dentro do que o homem fazia. Que a religiosidade foi o homem que criou. Isso não é bíblico. Né? Tem a parte de Paulo, né, que conta que montaram-se as primeiras igrejas, mas não é de Deus. A igreja, o templo, é construído pelo homem. Então, eu passei por várias igrejas, várias religiões, para ver como que Deus trabalhava. Aí um dia Deus chegou para mim, como eu não tinha oportunidades dentro da igreja, por ter julgo humano, competições e etc. Deus chegou para mim e disse que eu ia pregar na internet. Eu chorei uma semana antes, porque é muito invasivo. E eu não queria fazer esse trabalho. É uma exposição gigantesca, né? Enorme. E eu não me sentia preparada na época para fazer. E Deus falou para mim que ele estava comigo, que era para eu confiar no que ele estava fazendo. E eu fui confiando nele. E aí eu fiz o meu primeiro vídeo, lancei, achei que não ia dar resultado, começou a vir gente, pessoas começaram a pedir mais. Quando eu vi, o meu canal já tinha 7.000 seguidores no YouTube. Aí dali ele não parou mais. E só crescendo. E eu nunca parei de pregar. Nunca parei. A minha missão é essa, eu não posso parar de pregar. Religiosamente, todos os dias você está lá, estando bem ou estando mal, dando a palavra. Exatamente, doente, com febre. Quem me acompanha há muitos anos sabe disso. Quantas vezes com febre, doente, com dor. Eu tenho algumas dores no corpo, alguns problemas para resolver, e eu sempre estava ali pregando e as pessoas acompanhando, né? Então eu não posso me privar pelas minhas dores, ser egoísta a esse ponto e deixar a dor do outro, né? É isso aí, parabéns. Viu? Gratidão. Pela missão, pelo trabalho. Eu imagino o quanto é árduo, mas também o quanto é gratificante, né? É gratificante. Porque ao mesmo tempo você recebe, receber esse volume de energia boa também pela internet também é muito bom, né? Eu sou muito amada pelos meus seguidores, isso eu aprendi ao longo do tempo, sabe? Que o quão carinho eles têm.
como eles retribuem. Pessoas que oram para mim que eu nunca tive um encontro. E o mais interessante é que o meu canal foi crescendo. E às vezes eu vou fazer uma viagem, às vezes eu estou em shopping, sempre aparece alguém. E a gente sente a energia da pessoa, né? Sim. A gente capta quando aquilo é verdadeiro. E aí as pessoas vêm e falam, olha, eu sou sua seguidora, me dão um abraço, se emocionam, choram. Que eu sou só uma mortal, não faço mais do que passar a palavra. Eu sou um oráculo só. Né? Que Deus vem e através do meu corpo, da minha voz, ele passa a mensagem dele. Mas é muito gratificante as pessoas terem esse amor pela minha vida, sabe? Os meus seguidores têm. Tem seguidores que estão comigo desde o início. Legal. Tem seguidores que estão comigo há 7 anos. Isso não tem preço que pague. Né? A confiança que eles têm na palavra. Sim. E fora as bênçãos que eles receberam através da minha vida, né? Sim, é claro, é porque você realmente transforma a vida deles de alguma forma, né? Senão não estaria acompanhando há tanto tempo, né? É Deus que faz a obra. É isso aí. Odela, conta pra mim, teve algum momento que a gente tem um quadro aqui que chama Momento Perrengue Business. Teve alguma saia justa? Acredito que deve ter tido várias, mas alguma que te tocou mais, seja por ser alguma coisa delicada ou engraçada, algum momento que você ficou constrangida? Teve um momento que não foi muito agradável, né? Porque dentro dessa pirataria da internet, eles montaram uma página com o meu nome, com várias fotos de pornografia. Meu Deus. Eu já tinha muitos seguidores à época, foi um processo muito constrangedor. E eu tive que pedir ajuda para os meus seguidores na época me ajudarem a combater aquela página. Então, foi uma perseguição violenta que eu sofri durante um período, que foi bem constrangedor. Né? As pessoas não respeitam nem a gente que faz a obra, e nem falando de Deus as pessoas têm respeito. Né? O amor está se esfriando mesmo, a gente percebe isso. Mas eu acredito que seja muita inveja também, né? Pode ser, Jamile. Eu acredito que sim. Porque não tem outra explicação. É verdade. A gente na internet, a gente vê muito isso, né? As pessoas usam a internet como um lugar às vezes, de despejo de sentimentos ruins, de raiva, né? Eu tenho clientes que passam por isso também, não nesse nível, né? Mas algumas têm, por exemplo, eu tenho uma cliente que ela já recebeu 15 mil seguidores fakes dentro do Instagram dela. Isso derruba o engajamento e ela luta lá para manter o engajamento. É uma página que a pessoa não usa por vaidade, ela usa para o negócio. E aí vem alguém lá que implanta isso lá, que ganha 15 mil seguidores, mas tudo robô, enfim. Então, infelizmente, né, a internet, ao mesmo tempo que ela amplifica o lado bom, ela também amplifica o lado ruim, né? Exatamente. Mas vamos falar de coisa boa. Me conta como foi a sua entrada no BNI, há quanto tempo você está no BNI de Extrema? Tem uns 2 meses que eu estou no BNI de Extrema. Né? Foi o Richardson que me chamou, eu sou da cidade de Cambuí, e ali no BNI Fronteira tem de várias regiões, né? Ela é o sul de Minas, que pega ali, o sul de Minas, então pega Extrema, pega Estiva, Camanducaia, pega Cambuí. Então é um grupo muito amigável, nós somos muito unidos, né? E sempre com o intuito de um ajudar o outro. E o que você acha mais interessante dentro do grupo? Além das pessoas, todo mundo está ali com o intuito de fazer negócios, né? Sim. Então, o intuito do grupo realmente é fazer com que haja engajamento nesse sentido. E o nosso intuito dentro do grupo é fazer com que cada um cresça dentro da sua profissão, né? Então, essa troca de querer que o outro cresça, isso é muito interessante. Né? Porque nós vivemos num país capitalista, num processo egoísta. Hoje em dia, você tem que ter status para ser aceito. Né? Então, hoje em dia, ninguém ajuda ninguém, né? Então, a gente vive numa selva de pedra, né? Numa luta constante. Então, quando você pega um grupo de empresários que tem uma visão ampla no sentido de ajudar, né? De fazer o outro crescer, isso é fantástico. Porque, na verdade, esse network Jesus já fazia, né? Jesus, ele já fazia. E o fundador do BNI, né? Com certeza foi inspirado pelo Espírito Santo. Porque você imagina um grupo que está no mundo inteiro, né? A gente tem mais, se não me engano, de 10 mil equipes espalhadas. Exatamente. E eu falo assim, né? O BNI é um espaço de portas abertas, por exemplo, né? Eu fiquei super à vontade de ir no BNI,
né, de Extrema, lá o Beni Fronteira, né, fui super bem recebida lá pela equipe maravilhosa. A gente, né, veio convidar vocês para participar do nosso podcast, né, então assim, é como se você tivesse um tapete vermelho para chegar ali, porque estão todos com a mesma energia, a mesma sintonia, né, de ajudar, de fazer o bem, de gerar negócio, todo mundo quer prosperar, né. Com certeza, e é muito gratificante, porque nós recebemos vocês lá, né, a Renata também estava junto, e depois eu vim prestigiar vocês aqui. Eu também fui muito bem recebida, né, no BNI Rubi. Então é muito gratificante essa troca, né? E eu falo que também, assim, é um facilitador para quem até quer ampliar os negócios, né, Com na certeza, região, né? Você já achei muito mais fácil você entrar numa outra praça via BNI, não é? Esse contato é muito interessante. E Jesus fazia isso, né? Quando ele ia fazer algum milagre, alguma coisa, tinha no mínimo umas 500 pessoas assistindo. Sim. E ele tinha uma equipe de 12 apóstolos que andavam com ele, né? Que ele confiava, onde ele distribuía tarefas, e que depois de um determinado período teve que fazer o ID, né? Com a partida dele, houve o processo do ID, que é onde todos eles saíram falando e divulgando os milagres que Jesus tinha feito. Sim. Era o processo de amplificar Exatamente, também, né? Que é o que eu faço hoje em 2024. Né? Eu acho que todo mundo também faz isso de certa forma, né? Dentro da sua esfera social aí, trabalho, né? E a internet está aí para realmente dar mais vazão, né? Para isso. Então, esse network que é ensinado na Bíblia, o BNI faz isso com muita maestria, né? Você doar, você ajudar o outro sem querer nada em troca. Dela, você gosta de ler? Assistir série? Leio Além de ler a Bíblia? Bastante. Eu sei que você já vai indicar a Bíblia como livro, mas você indicaria algum outro? Indicaria o Napoleão Hill, né? Porque ele fala sobre a riqueza, sobre a prosperidade, a maneira de pensar, qual que é o processo que as pessoas têm que seguir. Fantásticos os livros dele. Eu recomendo para todos os empreendedores. Precisa ler. Né? E a Bíblia, principalmente, que é uma junção de livros, né? Tem vários livros dentro da Bíblia, tem várias histórias que não tem como você não ler e você não se encantar com as histórias, né? É muito completo e complexo, né? Eu com falo certeza. A Bíblia, né? Você tem que estar, dependendo do dia que você abre para ler, você às vezes nem processa a informação de tão profunda que tem né? muita coisa ali que está em parábola, aí você tem que estar bem com o Espírito Santo para você entender, né? É isso mesmo. Tem uma passagem muito interessante que é no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 29, que ele fala assim, porque a todos aqueles, vou ver se eu lembro que eu não consigo gravar todos, mas ele fala, porque a todos aqueles que têm, lhes serão acrescentados e com abundância, mas aqueles que não têm, o que têm lhes será tirado. Quando nós lemos isso, está em parábola. O que Deus está falando ali? Gratidão. Sim. Então, todo aquele que tem gratidão, lhe será acrescentado e em abundância, mas quem não é grato, lhe será tirado, ainda o que tem. Então, a gratidão é um dos processos bíblicos e um dos processos judaico. Todo mundo questiona, né? Fala, nossa, mas o povo de Deus, o povo selecionado por Deus, os judeus, eles prosperam tanto. O primeiro segredo dos judeus é a gratidão. Eles já acordam agradecendo o ar, agradecendo a vida, agradecendo mais um dia, agradecem o almoço. Eles fazem vários processos de gratidão ao longo do dia, umas 15 vezes. E durante esse processo, tudo aquilo que você lança para o universo, ele te traz de volta. Eu acredito muito nisso. Quando a gente está bem conectado com essa energia, né? Exatamente. A gente vê que a gente fica mais leve, mais feliz, as coisas dão certo, né? Então temos que ser gratos com o que tem. Aí você pode até chegar para mim e falar assim, mas dela, e as lutas? Temos que agradecer as lutas, porque diante das lutas tem lições. Então, quando você aprende com o processo da luta, essas lições, você tem como crescer. Uma coisa é uma pessoa não ter experiência, outra coisa é a pessoa ter experiência. Então, toda experiência ela é válida para um crescimento. Com certeza, é o que desenvolve, né? Exatamente. Se a gente ficar só na parte boa, não tem ali um desenvolvimento, Então, né? as pessoas ficam sempre esperando, né? Se um dia eu tiver algo para ser feliz, se um dia eu conseguir alcançar tal coisa para ser feliz, não. Você tem que ser feliz agora com o que você tem e ser grato com o que você tem. Aí, daqui a pouco, o universo conspira a seu favor e você sai da situação que você está para um estágio maior. Você vai subir degraus. Então, as pessoas precisam ter essa consciência. Que é aos poucos, né? Que é aos poucos. É um exercício, mas necessário. E uma gratidão de sentimento, né? Verdadeira. Verdadeira. Da boca para fora não funciona. Dela, em todas as reuniões do BNI, a gente é preparado para fazer um pitch, que é uma apresentação, né, bem formatada sobre a gente ou sobre o nosso negócio. Então, você vai ter aqui 60 segundos para fazer o seu melhor pitch, olhando para essa câmera aqui do lado. Eu sou a Dela Segal, eu represento o Ministério Dela Segal, eu tenho várias contas na internet, onde, através do Evangelho, eu trago ajuda para as pessoas
para quebrar crenças limitantes. Pessoas que estão sofrendo, passando por situações difíceis, processos de divórcio, problemas de saúde, problemas emocionais, psicológicos, físicos. Existe cura para tudo isso através do Evangelho. E é o trabalho que eu faço diariamente. Então, para vocês me encontrarem nas redes sociais, é só colocar @delasegal, que eu estou todos os dias com mensagens e vídeos falando sobre a palavra de Deus. Excelente pitch, tenho certeza que você deixou todo mundo curioso aí para entrar nas redes sociais para escutar alguma coisa. Parabéns. São todos bem-vindos. Dela, vamos para o nosso jogo rápido. Eu vou falar uma frase e você vai responder com a primeira palavra que vier à sua cabeça, tudo bem? Okay. Um medo. Não tenho. Um destino para viajar. O mundo. Uma qualidade que você admira. Amor. Você não suporta. Mau caratismo. E você adora. Os animais. Morre de rir quando. Supero os meus problemas. E o que você menos gosta em você? Nada. E o que você mais gosta em você? Tudo. Ai, gente, quero ser assim. Chego lá, tem que evoluir, né? Ô, Dela, e por fim, vamos falar uma frase que te inspira. Em todas as reuniões do BNI, a gente sempre termina com uma frase para inspirar os empresários. Eu queria que você pensasse numa frase para inspirar todo mundo que está te escutando aí. Tem um versículo bíblico que eu carrego comigo. Está em Lucas, capítulo 1, versículo 37. Para Deus nada é impossível. Ai, que lindo. Muito obrigada, foi um prazer te escutar. Você realmente inspira a gente a escutar mais a palavra de Deus, a ter alguma ação sobre isso. E te desejo que você continue com força, energia e amor espalhando essas boas ações aí do Evangelho mesmo. Eu que agradeço pela oportunidade do BNI Rubi e aguardo todos vocês, espero vocês, né, todos que estão ouvindo, os ouvintes, a me seguirem. E que Deus possa usar a minha vida para abençoar a todos. Mostrar Amém. O caminho. Amém. Ó, que Deus te abençoe. Amém. A todos nesse nós. trabalho. Bom, gente, esse foi mais um episódio. A gente termina aqui literalmente esse episódio abençoado. Vamos seguir aí o podcast nas nossas redes sociais, @BNIRubi, no Spotify, no Instagram e no YouTube. Curte aí, segue o canal para você não perder os próximos.